Um bom dia para você, graça e paz, Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito de Deus, o Espírito, doce Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, seja sobre você, fale com você nessa manhã, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para crescermos mais um pouco, para crescermos mais, e o tema hoje aqui é uma pergunta muito simples, Eu quero compartilhar com você antes de fazer essa pergunta. O capítulo de número 15, versículo 4 a 8 de João, que diz assim: Jesus está falando: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como a vara por si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim nem vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, os lançam no fogo e queimam. Se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você já parou para pensar o que significa ser um discípulo de Jesus? Jesus aqui começa a dizer claramente que um discípulo dele precisa permanecer nele, assim como uma galha de uma árvore está permanente numa árvore, num tronco, não é? Jesus está dizendo no versículo 1 desse texto que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Deus é o agricultor. Então aqui Jesus está aqui trazendo a nossa memória, trazendo-nos a compreensão, o entendimento do que é ser discípulo. Jesus está dizendo que o discípulo dele precisa permanecer nele, precisa estar ligado nele, precisa estar nele. Isso quer dizer que não é possível ser discípulo de Jesus longe de Jesus. Não é possível ser discípulo de Jesus sem relacionamento com Jesus. Não é possível ser discípulo de Jesus sem ter intimidade com Jesus. Então isso quer dizer que cada um de nós precisamos, é uma obrigação nossa, lutar para sermos um discípulo de Jesus. Dessa forma, tendo intimidade com Ele, estando nele, garrado com Ele, seguro com Ele. Você já viu pessoas dizendo, eu sou cristão, ou eu sou um discípulo de Jesus, mas ela não tem intimidade nem tanto com Deus, nem com Jesus, nem com o Espírito Santo, nem com a casa de Deus, nem com a célula, nenhuma reunião, ela vai quando ela quer, de vez em quando. Você já viu isso? Não é possível ser discípulo de Jesus assim, é Ele que está dizendo. Se alguém quer ser discípulo dele, tem que permanecer nele, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, se eu não busco então relacionamento com ele, se eu não busco ter uma intimidade com Deus, com Jesus, se eu não busco ter esse relacionamento íntimo, não é? essa comunhão com o Senhor, ser tocado por ele, estar junto com ele, não sou discípulo. Uma verdade que nós precisamos saber, que na verdade nós já sabemos, é que um amigo quer sempre estar junto com o amigo. Jesus chama a nossa atenção dizendo para nós, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A palavra de Deus nos desperta claramente em Hebreus 10, 25, deixando claro assim: não deixem de congregar como igreja, como é costume de alguns. A palavra de Deus diz que nós devemos estar juntos. Igreja é juntos. Igreja não é sozinho em casa. Eu achei interessante uma pessoa, um tempo atrás, disse para mim assim:
Não, pastor, eu não estou indo nos cultos, não, sabe? Mas eu estou lendo a minha Bíblia em casa, eu estou orando em casa. Aí eu lembro de Jesus, quando Jesus disse, a palavra de Deus dizendo para nós, em Mateus 9, que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas sem pastor. Não existe discípulo sem estar ligado com Jesus e com a igreja. Não tem base bíblica para isso. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. O dia que você entregou sua vida para Jesus e passou pelas águas, batizou-se, né? Mergulho na água, você tornou um discípulo de Cristo, você passou a fazer parte do corpo de Cristo, você passou a fazer parte da igreja. Então agora você precisa entender o que é ser discípulo, não é? Então ser igreja não é sozinho, não existe isso. Quando Jesus, por exemplo, diz assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ele diz então claramente, Jesus está dizendo que igreja inicia-se com de duas pessoas para cima. Existe, não tem como, não é possível, porque um pode pastorear o outro. Não é possível ser igreja sozinho. Então nós precisamos compreender isso que Jesus está dizendo, que o discípulo precisa permanecer nele. O discípulo de Cristo permanece em Cristo. O discípulo de Jesus tem desejo de Jesus, de conhecer Jesus, de ter intimidade mais profunda com Jesus. E essa intimidade com Jesus, essa intimidade mais profunda com Cristo, em conhecer Jesus literalmente, o mais profundo possível, é que vai fazer de nós um discípulo. Então aí nós precisamos entender essa pergunta, não é? O que é ser? O que significa ser um discípulo de Jesus? Então nós precisamos entender. Jesus está dizendo claramente para nós que nós devemos dar frutos. Ele está dizendo aqui que o verdadeiro discípulo dá muito, nem pouco não, dá muito fruto. Então, o que significa ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus significa dar muito fruto. Dar muito fruto. Não é? É interessante que o pastor Wagner Carvalho, no seu livro Transição, né, na página 31, ele faz essa pergunta. Ele diz algumas coisas, ele fala assim, nos meus seminários eu faço uma pergunta, quem aqui é discípulo de Jesus? Não é? Ele dizendo aqui, quando nos seminários e cultos eu pergunto quem se considera um voluntário, ou seja, um verdadeiro discípulo de Jesus, quase todos levantam a mão. Ele dizendo, quase todos levantam as mãos. Começamos a analisar o versículo e constatamos que o verdadeiro discípulo glorifica a Deus quando não apenas dá fruto, mas sim quando dá muito fruto. Então o verdadeiro discípulo de Jesus glorifica o nome de Deus. Olha para você ver a seriedade disso. E no entanto você vê muitas pessoas, nós vemos muitas pessoas dentro de um templo, dentro de uma célula, dizendo-se discípulo de Jesus, e quando você pergunta assim, quantas pessoas você já ganhou para Jesus na sua vida? E ela nunca ganhou uma alma para Jesus. Aí você fala, mas como? Mas espera aí, como eu sou? A Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo para nós, em João, né? João, capítulo número 15, versículo 4 em diante. Está dizendo que nós seremos discípulos de Jesus quando nós dermos muito fruto. É a palavra de Deus aqui. O versículo 8 de João 15 diz, versículo 7 e 8, perdão. Se tiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Nisto, meu Pai é glorificado, em que vocês deem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ai, ai, ai. Então, eu me torno discípulo de Jesus quando eu dou muito fruto. Olha para você ver o perigo que é de muitos de nós estar dentro de um templo, dentro da casa de Deus ou numa célula,
dizendo: glória a Deus, aleluia, eu sou discípulo de Jesus. Ah, como é gostosinho ser discípulo de Jesus, como é bom ser servo de Deus. Mas a Bíblia está chamando a nossa atenção nos lábios de Jesus. O Senhor está chamando a nossa atenção que discípulo de Jesus glorifica o nome de Deus. Como? Dando fruto. Que os frutos são esses? Ganhando almas, fazendo discípulo, ganhando almas para Ele. Não é sério isso? Muito sério. Então, o que é ser discípulo? O que significa ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus significa dar frutos, ganhar almas, fazer discípulo. E aí Jesus está dizendo que assim vocês serão meus discípulos quando derem muito fruto. Quando derem muito fruto. Toda pessoa, então, todo homem, todos nós, todo aquele que reconhece Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, né, tornou-se um discípulo, um servo de Deus para trabalhar, para ganhar almas, para fazer discípulos para Ele. Eu não sei se você já viu pessoas dizer assim: ah, eu tenho muita vergonha. Opa, peraí. Você tem vergonha de falar de Jesus. Vergonha de falar de Jesus. Medo, timidez de falar de Jesus. Não é? Quantas vezes eu já fiz perguntas, né? Já vi pastores também fazer perguntas. Quantas almas você já ganhou para Cristo? E no semblante das pessoas você perceber que elas ficarem completamente inquietas e muitas até desnorteadas pela pergunta. Por quê? Porque é uma pergunta de confronto. É uma pergunta que nos coloca contra a parede. Nos coloca contra a parede. Porque, peraí, como assim? Como assim? Eu sou um discípulo de Jesus, mas na igreja, estou na igreja, e sou a igreja, mas eu não tenho ninguém que eu ganhei. Peraí, tem uma coisa errada. Porque discípulo gera discípulo, não é? Discípulo gera discípulo. Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Discípulo gera discípulo. Ovelha gera ovelha. O líder gera líder. Eu tenho que estar numa célula com o objetivo de formar um líder. Eu tenho que estar de olho em alguém e trazer essa pessoa para perto e fazer com que ela torne um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, fazendo dela um discípulo, um líder. Um discípulo, depois um líder. Ganha para Jesus e torna-se essa pessoa, então, uma pessoa como eu. É assim que o reino de Deus vai crescer, então. Então, essa pergunta, o que significa ser discípulo de Jesus, eu te garanto, 90% ou mais cristãos não sabiam, vai saber agora, não sabiam ou não sabem responder essa pergunta. O que significa ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus significa dar frutos. Dar frutos, ganhar almas para Cristo. Né? É isso que significa ser discípulo. É Jesus que está dizendo: nisto é glorificado meu Pai, quando vocês derem muito fruto. Então, glorificar o nome de Deus é glorificado, o nome do Pai Celestial, do nosso Pai Celestial, é glorificado, é exaltado e engrandecido quando eu dou muito fruto, quando eu ganho almas para Ele. Eu exalto ao Senhor. E aí Jesus diz claramente, então: assim sereis meus discípulos. Vocês serão meus discípulos, ganhando, gerando vidas, fazendo discípulos, ganhando outras almas para Cristo. Não é? Eu tive um prazer muito grande ontem de estar evangelizando um rapaz que teve na nossa célula, um visitante. Estou evangelizando ele. E eu tive na casa dele e foi um prazer estar ali. Né? Quando eu vi toda a família chegando ali, né, com aquela alegria, aquela coisa toda ali, foi uma graça para mim. Né? E ele ali e tal, com aquele prazer de me ver ali, e eu pensando: Jesus, eu quero esse homem um grande homem. Senhor, eu quero fazer dele um grande discípulo, mas um líder eficaz. Quero que ele seja como eu quero que ele seja melhor do que eu. A visão de um discípulo, a visão de um cristão, precisa ser gerar vidas em outras vidas. Fazer discípulo. A visão, ela precisa estar bem clara para a igreja. A visão da igreja precisa estar clara, que o papel da igreja é formação de líderes, é ganhar almas, é fazer discípulos.
fazer discípulos. Eu queria então responder para você essa pergunta hoje. O que é ou o que significa ser um discípulo de Jesus? Agora você já sabe. Ser discípulo de Jesus significa ganhar ou gerar discípulos, fazer discípulos, dar muito fruto. É isso que significa ser discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus, todos eles fizeram